Não, e as Absurdo. pessoas criam as histórias mesmo, né? Eu lembro quando Raimundo, estourou... você vai aonde? Eu vou fumar aí que tá rolando muita mentira. Vem cá, nessa Clemente. época... Roberto não persegue, tá brincando? Clemente, Não. posso O puxar uma? Roberto não percebe. Muito bom estar com você. Ok. Quem quer brinquedo? Olá, saudosistas, saudações! Bem-vindo ao TV, eu sou o Léo Cordeiro. Você já ouviu falar do Richard David Kurt? Talvez não, mas com certeza do Rich sim. E se você é do tipo de pessoa que não liga o nome à coisa, é impossível que nunca tenha escutado a música Menina Veneno. Pois isso tudo tem a ver com a mesma pessoa. Eu vou te contar a sua história. Já te peço para que se inscreva aqui no canal, que deixe seu comentário, seu joinha, isso me ajuda muito. E você pode me encontrar em outras redes sociais também. Os links eu deixo sempre na caixa de texto aqui embaixo. E se você quer me ajudar com valor simbólico, nós temos o clube de membros, onde eu posto vídeos extras e libero com antecedência todos os vídeos do canal. Te espero por lá também. Richard David Kurt, famosíssimo no Brasil como Rich, nasceu em Beckham, na Inglaterra, no dia 6 de março de 1952. Ele viveu em vários países. Na Escócia, que está coladinho com a Inglaterra, mas também foi um pouco mais longe, passou pelo Quênia, Dinamarca, Itália, Iêmen do Sul, Alemanha, que foi onde abraçou a música entrando no coral de uma igreja. Ele começou o curso de literatura inglesa na Universidade de Oxford, mas aos 20 anos abandonou os estudos para tocar flauta na banda Everyone Involved, que gravou um LP protesto junto com outras bandas que não aprovavam a construção de um viaduto sobre a Piccadilly Circus, uma praça onde se cruzam algumas ruas e é a região mais repleta de lojas, teatros e restaurantes, um ponto turístico. Esse LP foi distribuído gratuitamente e durante as gravações ele foi apresentado a um grupo de brasileiros, em que entre eles estava a Lucinha, a Liminha, Rita Lee, que estavam em visita a Londres e aproveitaram para comprar instrumentos musicais também. O Liminha e a Rita Lee já eram integrantes do grupo Os Mutantes e foram eles que convidaram o Rich para conhecer o Brasil. No final de 1972, ele desembarcou em São Paulo com a intenção de passar 3 meses, mas acabou conhecendo alguns músicos e formou uma banda musical. E eu falei, poxa, nada disso está acontecendo em Londres, assim, de repente vem o Brasil, tem uma gravadora interessada, vou ficar mais um pouquinho. A Escaladácida. O grupo fez vários shows na cidade e foi sondado pela gravadora Continental, mas, como ainda não tinha o visto de permanência, o contrato não pôde ser efetivado. A banda acabou no final de 1973, quando o Rich se mudou para o Rio de Janeiro, pouco depois de se casar com a arquiteta e estilista Leda Zuccarelli. No Rio ele integrou outros grupos musicais, como backing vocal e flautista. Primeiro foi o grupo Soma, que tocava jazz, meio rock. Depois a banda A Barca do Sol, a banda Vimana, que foi quando ele começou a cantar. Nos anos 70, tinha muitos cantores, solistas e grupos musicais que cantavam em inglês. O jornalista Aloysio Falcão Filho contou que uma vez, quando estava assistindo o programa do Flávio Cavalcante, foi anunciada uma atração internacional. Era uma banda chamada Light Reflections, que tinha algumas músicas de sucesso nas rádios. Acabando a apresentação, o apresentador chamou um tradutor para fazer algumas perguntas aos músicos. Mas depois da segunda resposta, o vocalista Brian Anderson chutou o balde. Ele disse: "Meu nome é André, eu sou brasileiro, de Guaratinguetá. Nós cantamos em inglês porque a gravadora não nos deixa gravar nossas músicas em português." Naquela época, a Gretchen foi lançada como cantora internacional. Teve o Christian, falecido em 2024, que era irmão do Ralph, e manteve o nome artístico de quando cantava só em inglês. O Michael Sullivan também é daquela época. O Fábio Júnior usava o pseudônimo de Mark Davis. Esse movimento surgiu a partir da dificuldade que as gravadoras tinham em conseguir fonogramas de cantores internacionais. Era caro, mas vendia muito bem. Então resolveram criar seus próprios artistas internacionais falsos. E muitas músicas internacionais eram encomendadas pela Globo para compor a trilha sonora das novelas. Ou seja, muita gente comprou gato por lebre. Então o Rich pensou que se daria bem cantando em inglês, até porque muitos cantores nem sabiam inglês, eles só aprendiam a pronúncia da letra da música que gravavam.
A banda Vimana tinha o Fernando Gama como baixista, Luiz Simas como tecladista, Lobão como baterista e Lulu Santos como guitarrista. Eles lançaram um compacto em 1977 pela Som Livre, mas o grupo não vingou e se acabou no mesmo ano. Depois disso, Rich desistiu da música e começou a dar aulas de inglês para músicos, até a Gal Costa teve aula com ele. E em 1980 ele recebeu um convite para voltar para Londres para participar do álbum solo de Jim Capaldi, que antes era baterista do grupo Traffic. Ele se encheu de referências no exterior e quando voltou ao Brasil em 1982, decidiu se lançar em carreira solo cantando somente em português. Só que na primeira tentativa já levou um balde de água fria, porque o diretor da Warner não via potencial no material que recebeu. Ninguém quis. Eu só falei pro Miguel, vocês enlouqueceram. Vocês não vão ficar com hit? Não, o pessoal não gostou, não sei o quê. Mas o diretor da CBS acreditou. Ele chamou o Rich para gravar no estúdio as músicas que tinha recebido em versão demo, Voo de Coração e Baby Meu Bem. Só que o rapaz trocou o Voo de Coração por Menina Veneno. E deu muito certo. Menina veneno, o mundo é pequeno demais pra nós dois. As vendas do compacto simples, que foi lançado em fevereiro de 1983, ultrapassaram as 500 mil cópias. Foi um marco na história. Menina Veneno foi a canção mais vendida daquele ano no país e a mais executada nas rádios. Mas sucesso mesmo fez o LP, o Long Play, que teve a música Descartada, Voo de Coração, além de Menina Veneno, Casa Nova, que foi tema de abertura da novela Champanhe. Boa noite, rainha, como vai? Pelo Interfone, outro grande sucesso. Não quero te prender, mas não posso te perder. Lembra das Paquitas Geração 2000 cantando essa música? Esse é um dilema que nem o cinema sabe resolver. Pois bem, esse álbum do Rich vendeu 1.200.000 cópias. Ele saiu em turnê pelo Brasil, Peru e Paraguai, foram 139 concertos ao total. E detalhe, Lulu Santos e Lobão estavam entre os músicos. Com o primeiro pagamento da CBS, ele comprou uma cobertura no bairro da Lagoa, no Rio de Janeiro. Era um apartamento da atriz Tônia Carreiro que tinha colocado à venda. A sua carreira era muito promissora, tanto que em 1984 ele ganhou o troféu Imprensa na categoria Cantor do Ano, onde concorria com Roberto Carlos e Tim Maia. Foi nesse ano que lançou seu segundo álbum intitulado E a Vida Continua. Uma das faixas é Sopra o Vento, que foi tema da novela Gata Comeu. Ela tem um jeito de andar, sopra o vento, sopra o vento. Mas o álbum vendeu apenas 100.000 cópias. Ele sentiu que a gravadora não divulgou tanto o disco. Em 1985 ele produziu seu terceiro disco solo, que vendeu ainda menos que o anterior, 60.000 cópias. E ficou de fora da primeira edição do Rock in Rio, que aconteceu naquele ano. Obrigado. Parecia que a sua carreira estava em decadência, mas em 1986, quando lançou um compacto, a música Transas se tornou tema da novela Roda de Fogo, da Globo. E o compacto foi premiado com o troféu Vila Lobos, por ter sido o mais vendido do ano, e com o troféu Imprensa de Melhor Música. É trans e tanto faz, quando se quer amar. Então, talvez tivesse sido apenas má sorte, algum fator desconhecido que atrapalhou as vendas dos discos. Já em outra gravadora, na Polygram, ele lançou o LP Loucura e Mágica em 1987, vendendo 25.000 cópias. Nada, praticamente, se comparado com o primeiro álbum. Poderia ter sido uma queda nas vendas pelo desgaste, ao menos os críticos de música sempre consideraram o pop como um estilo descartável, mas a revista Isto É publicou uma vez uma entrevista com o Tim Maia, que dizia que o Roberto Carlos, maior nome da CBS, tinha interferido na carreira de Rich. Ele preferiu não acreditar que isso tinha acontecido, porque o Roberto Carlos sempre lhe tratou muito bem. O Roberto sempre me tratou como um gentleman. Ele sempre me chamou pro camarim dele, para tirar foto com ele, me beijava nos bochechas toda vez que me via. Mas já comentou em entrevistas que os artistas da era Jovem Guarda não queriam ficar por baixo dos novos cantores. Ele deu um exemplo. No programa Globo de Ouro, na TV Globo,
Os cantores que estavam em alta subiam ao palco por último. Dava a entender que o último a aparecer era o que estava em maior destaque no mercado musical. E uma vez ele viu um desses artistas jovem guarda se trancar no camarim e falar que não sairia de lá antes de que todos os outros artistas já tivessem sido apresentados. Então, talvez a declaração do Tim Maia tivesse sentido. O Beto é sucesso que ele é um talento Não, absurdo. e as pessoas criam as histórias mesmo, né? Eu lembro quando Raimundo, você vai aonde? Eu vou fumar aí que tá rolando muita mentira. Vem cá, nessa Clemente. O época... Roberto não persegue, tá brincando? Clemente, Não. posso O puxar uma? Roberto não percebe. E para piorar o caso, num certo dia, em um show em Angra dos Reis, um radialista o abordou e contou que a gravadora lhe deu dinheiro para que ele não tocasse suas músicas. Em 1992, com Paulinho Soledade, em Angra dos Reis. E depois do show, e chegou um senhor para mim, ele falou assim, eu sou radialista aqui de Angra dos Reis. Eu estava louco para te encontrar porque eu queria te contar uma história. A primeira vez em 30 anos de rádio que eu vi isso, alguém da tua gravadora chegou com uma mala de dinheiro para não te tocar. Isso aconteceu em 1984, quando o cantor lançou seu segundo álbum e divulgava a música Mulher Invisível. E na época, a gravadora rescindiu o contrato com ele, faltando um disco para ser lançado. Eu fui lá e falei assim, eu quero ser liberado, o que eu tenho que pagar? Não, tá aqui, só assina aqui e vai. As gravadoras costumam pagar para as rádios, ou costumavam, para tocar as músicas dos seus artistas, e nos programas de TV também. Embora esse pagamento seja um ato ilegal, sempre foi tratado com normalidade. Na TV, quando o artista já faz bastante sucesso, a coisa inverte, né? Ele passa a receber cachê para se apresentar, e as rádios também têm que pagar. O ECAD fica responsável pela arrecadação e pela distribuição dos direitos aos cantores. E o Chacrinha tinha um esquema com as gravadoras, ele promovia shows, mas os cantores que iam se apresentar não recebiam nada. A gravadora enviava os artistas porque assim não tinha que pagar nada para que eles se apresentassem no cassino do Chacrinha, que era uma grande vitrine. Quem se apresentava lá ficava muito conhecido. No entanto, um dia a produção do Chacrinha ligou para o escritório do Rich pedindo para ele ir tal dia em uma apresentação que era no estacionamento de um shopping onde estaria o Sidney Magal e a Alcione. Era um show com playback como costumava ser, mas naquele mesmo dia ele tinha um concerto ao vivo com banda em Belo Horizonte. E o produtor do Chacrinha, o Leleco, que era filho do Chacrinha, não aceitou a recusa e disse que a partir de então ele não se apresentaria mais na TV e ainda soltou na imprensa que o Rich tinha se negado a se apresentar com artistas brasileiros. Desde então ele nunca mais foi convidado para se apresentar no Cassino do Chacrinha e foi tendo cada vez mais dificuldades em aparecer na TV de um modo geral, apesar de ter tido músicas em novelas da Globo. Ele ainda lançou outros álbuns musicais, o último trabalho foi solo, foi em 1990, intitulado Sexto Sentido. Em 1993, se juntou aos músicos Cláudio Zoli, Vinícius Cantuária, Mu Idade e Billy Forghieri para formar a banda Tigres de Bengala. Juntos lançaram um álbum com 10 faixas, das quais Elefante Branco foi bem divulgada. Não tenha medo da loucura, do escuro da solidão. E Agora ou Jamais entrou para a trilha da novela Olho no Olho. É melhor tirar tua dúvida, agora ou jamais. Depois disso, ele se tornou web sound designer e assinou a criação e a implantação de softwares de áudio em sites, como o da Usina do Som, ou do portal internacional Yahoo, ou da página do poeta Carlos Drummond de Andrade, o site do Lulu Santos, que foi até indicado como um dos melhores sites de música pelo eBest em 1997. E voltou a gravar somente em 2002, quando optou por lançar um álbum inédito, ao invés de recordar suas gravações da década de 80, como faziam os cantores que fizeram sucesso e se voltaram naquela época. Mas em 2005 ele participou do DVD Multishow Anos 80, ao vivo, com outros artistas da época de 80, o Léo Jaime, o Leone, o Kid Vinil, o Nazi, entre outros tantos que saíram em turnê por todo o país. Em 2008 ele fundou seu próprio selo e gravadora, a Pop Songs, e então regravou suas canções de sucesso lançando em CD, DVD e Blu-ray, em julho de 2009. Foi o primeiro Blu-ray musical a ser 100% produzido e fabricado no Brasil. É um grande feito. Mas o Blu-ray nunca pegou bem, Nasceu com a proposta de ser uma mídia de altíssima qualidade, mas o audiovisual já estava em transição para a internet. Com a sua gravadora ele teve muito mais liberdade de criação, por exemplo, para comemorar seus 60 anos de idade,
e 30 de carreira solo, lançou um álbum intitulado 60, só com canções da década de 1960. Em 2016 lançou o álbum Old Friends, The Songs of Paul Simon, dedicado ao cantor e compositor norte-americano Paul Simon, ou Simon. E em 2019 o álbum Wild World, The Songs of Cat Stevens, só com canções do compositor inglês Cat Stevens. Ele contou com a participação do grupo Black Tea e do multi-instrumentista Tuco Marcondes. Em 2023 saiu em turnê para celebrar os 40 anos de lançamento do primeiro álbum, O Voo de Coração, e em julho participou da gravação do Altas Horas com Serginho Groisman, onde apresentou várias de suas canções mais famosas. Menina, veneno, o mundo é pequeno demais pra nós dois. Desde 1972, Rich tinha um visto de trabalho expedido pelo Ministério das Relações Exteriores que precisava ser renovado a cada 9 anos. Só em julho de 2022 é que ele expediu a sua primeira carteira de registro nacional migratório, oficializando-se como residente em território brasileiro. Rich não foi o único boicotado na Globo. O Tim Maia sofreu uma penalização mais forte ainda, porque ele costumava faltar nos programas. Quando ele faltou no programa Chico e Caetano, foi proibido pela direção da emissora de ser convidado para programas ao vivo. Ele tinha ido no ensaio, que foi um dia anterior da transmissão ao vivo, mas no dia que deveria estar lá mesmo ele faltou. Ainda assim, em 1993, foi anunciado como principal atração do Domingão do Faustão e não apareceu. Então o Boni proibiu que ele fosse convidado para qualquer programa da emissora. E até a música que tocava na novela Renascer deixou de ser tocada. Na época do lançamento de Menina Veneno, todo mundo cantava corretamente a frase que tem o abajur cor de carne. Um abajur cor de carne e um lençol azul. Anos depois, aqui houve uma implicância, porque cor de carne não faz sentido, e então a letra acabou entrando na lista das canções que a gente canta errado, como se a forma correta fosse cor de carmim. No caso de Menina Veneno, o correto é cor de carne mesmo. Rich explicou algumas vezes que o compositor Bernardo Vilhena, que sempre fez as suas canções, leu as memórias da atriz alemã Marlene Dietrich, que esteve em 1959 no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, e escrevia cartas para os amigos falando sobre os abajures, cor de carne que tinha no hotel. Ele usou na música para fechar a estrofe, era o que tinha para rimar naquele momento. Na interpretação de Marlene Dietrich, a cor de carne queria dizer que o que por muito tempo nos referimos como cor de pele. Hoje em dia, nem isso mais a gente usa, né? Porque cor de pele, de que cor? Bem, meus queridos, da minha parte é isso, eu fico por aqui. Nos vemos no próximo vídeo, até lá, um grande beijo, tchau.